Vamos dar início, então, à quarta sessão da nossa participação no projeto Filosofia para Todos. Nessa sessão, o tema que a gente escolhe para o debate é entre coxinhas e esquerdopatas, né? Obviamente um tema aí bastante polêmico, né? Que pode trazer um bom debate. E para discutir essa temática, uma pessoa também boa de debate, um colega muito querido, um profissional muito competente, professor Fábio Zanoni, hoje professor da UEAP, né, nosso colega na UEAP, e vai, né, nos trazer um pouco desse debate. O Fábio, ele tem uma longa formação, né, com uma competência indiscutível, um excelente analista político, tem uma longa experiência também na área cinematográfica. O Fábio hoje dá aula de disciplinas da área da filosofia da educação na UEAP, né, que é originariamente a formação dele na área de doutorado, se não estou equivocada, também a área de educação, né, Fábio? E, bom, é parte do grupo de pesquisa ética e filosofia política, participou da primeira fase do projeto Filosofia para Todos como orientador de vídeos, né, com os alunos, e, bom, faz muita coisa na UEAP, faz muita coisa junto, está conjecturando com a Amazônia, né, na Amazônia comigo e o professor Ivan, e hoje vai falar sobre esse tema. Na verdade, esse tema é uma provocação, né, Fábio? Porque a gente sabe que existe aí uma divisão política, né, que se descentralizou, né, o espaço da política brasileira e transformou numa disputa entre o que a gente convencionou chamar a grande direita, né, e a esquerda, uma suposta grande direita, uma suposta grande esquerda. Os esquerdopatas, a esquerda, né, como a direita chama o pessoal da esquerda, e os coxinhas, como o pessoal da esquerda chama o pessoal da direita. Essa cisão vem nos trazendo várias crises, né, em diferentes aspectos, mas eu acredito que a discussão que tu podes promover nem tem a ver somente com a crise, mas é com elementos bem analíticos desse cenário que construiu, né, que propiciou, que tornou essa realidade de coxinhas esquerdopatas praticamente legitimada dentro da nossa sociedade e que nós naturalizamos isso como um espaço de disputa natural ou comum dentro do âmbito da política. E eu sei que tu tens uma excelente crítica, né, análise crítica sobre isso, e eu quero te ouvir. Muito obrigado, Fábio, fique à vontade, é contigo. Diné, querida, eu agradeço imenso pelo convite. Como você sabe, eu tenho uma admiração sem tamanho pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu comprometimento ético-político com a universidade e também, ao longo do tempo, acho que a gente foi se tornando bem próximos. Então, além de tudo, você é uma amiga que me é muito cara. Então, por todas essas razões, eu posso afirmar sem titubear que é um prazer enorme para mim estar aqui falando contigo a respeito desse tema tão espinhoso. E para começar a nossa conversa, eu diria que essa partilha entre esquerdopatas e coxinhas, ela é uma partilha que, na minha opinião, não tem mais cabimento. Tal partilha, segundo o que eu penso, teve alguma espécie de sentido quando a divisão partidária no Brasil se dava entre Lula e FHC, entre PT e PSDB. E acho também que essa partilha mostrava, entre outras coisas, que se tratava de uma briga de comadres. Ou seja, o que a gente consegue perceber hoje com alguma nitidez e que alguns grandes sociólogos, à moda do Chico de Oliveira, já tentavam chamar a nossa atenção em 2003, enfim, através de vários artigos que o Chico escreveu, é justamente que o PT e o PSDB eram partidos muito mais próximos
do que eles gostariam de imaginar. Eu acho que com a ascensão do Bolsonaro e dessa nova direita, essa partida entre coxinhas e esquerdopatas deixou de fazer tanto sentido. Eu acho que a conversa passou a ser um pouco outra. Tanto é assim que a gente já não ouve, na minha opinião, com tanta frequência esse tipo de multa-acusação entre os opositores políticos. Eu acho que agora mesmo você é comunista, você é fascista, eu acho que a ideia de esquerdopata e de coxinha funcionava quando a briga estava entre família. E agora que essa família já não existe mais, ou pelo menos ela deixou de dominar a cena política, eu acho que a gente teria que tentar passar a ter conversações a partir de outros termos. Mas, no entanto, para além desse meu desejo de poder ver o Brasil e as pessoas conversando em novas bases, eu acho importante que a gente possa entender o porquê essa partilha funcionou a contento durante tanto tempo. Eu acho que funcionou de maneira muito exitosa e as pessoas aderiram a essa partilha, seja a esquerda, seja a direita, e aí eu me refiro à direita e esquerda da época, FHC e lulista, é porque como os programas de governo eram imensamente parecidos, ainda que, claro, haja especificidades, você não tinha como criticar o outro em níveis mais concretos. Por exemplo, é impossível um lulista acusar um tucano de ser liberal e ele lulista não. Os presidentes dos bancos centrais eram rigorosamente os mesmos. As políticas econômicas eram rigorosamente as mesmas. Então, na ausência de uma diferença realmente significativa entre esses dois modos de gerir o Estado, a única saída era patologizar o outro. Quando a gente não consegue encontrar uma diferença no sujeito do enunciado, a gente tem que pular para o sujeito da enunciação. Ou seja, se o que eu digo não é tão diferente do que você diz a respeito de um determinado assunto, eu só posso, por assim dizer, me diferenciar de ti, me destacar te atacando. Porque, em última instância, a gente está falando a mesma coisa. Então, como eu, político, seja do PSDB, seja do PT, posso me diferenciar? Patologizando e individualizando a conversa. Eu acho que esse é enfim, o motivo, por assim dizer, político que explica a longa vigência dessa dicotomia. Mas aí eu também queria chamar a atenção para duas consequências que, na minha opinião, são nocivas. A primeira consequência é que, durante muitas e muitas décadas, tanto esse centro-esquerda, que, na minha opinião, foi o lulismo, quanto esse centro-direita, que era representado pela figura dos tucanos, enfim, essa longa hegemonia desses dois partidos fez com que a única possibilidade de reflexão se desse no campo de uma reivindicação de superioridade moral. Ou seja, eu, lulista, sou melhor do que você, tucano, porque eu sou mais progressista, porque eu aceito certas pautas e assim por diante. Ou seja, a única maneira que eu tinha de reivindicar a minha superioridade política era tentando apontar a sua inferioridade moral. Ou seja, a diferença já não era mais econômica, enfim, nenhum desses dois projetos falava mais de reforma agrária ou de qualquer coisa do gênero. Então, a única possibilidade que eles tinham de encontrar critérios de diferenciação era por essa espécie de xingamento moralista que acometeu, na minha opinião, tanto
as pessoas da esquerda quanto as pessoas da direita, que, enfim, é uma forma muito eficaz de não ter nenhuma conversa. Mas o que é grave é que a esquerda brasileira, na minha opinião, depois de tantos anos sendo politicamente educada no interior de debates de natureza, prosseguiu da mesma maneira nesse novo cenário, que para mim é radicalmente diferente. Então, quando estava lá o professor Fábio falando que, enfim, o tio dele era coxinha, a gente estava no interior mais ou menos do mesmo mundo, da mesma classe, assim por diante. E essas diferenças eram, enfim, pequenas, ainda que na época todo mundo estava aqui, que eram diferenças enormes, gritantes. O que acontece, que na minha opinião é muito ruim agora para a esquerda, é que a esquerda está com o mesmo discurso, sendo que agora essa direita é majoritariamente uma direita composta pela população pobre. É uma coisa que, enfim, todo sociólogo já sabe. Então, você tem uma esquerda hoje que está nessa posição de superioridade moral, olhando para baixo e denunciando o atraso moral da população pobre brasileira. Mas é claro que vai continuar perdendo por mais 10 anos e 20, se bobear. Porque a gente está cometendo exatamente o mesmo erro que a Hillary cometeu quando ela perdeu a eleição para o Trump. Foi a própria Hillary que cunhou o termo white trash. Ou seja, como não tinha, isso vale para o mundo inteiro, como já não tinha muita diferença no programa de governo, ninguém mais propõe alguma coisa tão diferente, é preciso, enfim, tentar se individualizar a partir dessas discussões que são todas, de A a Z, sustentadas por conversações morais. E eu acho que, enfim, esse é o primeiro ponto muito ruim. Mas, na minha opinião, há um segundo ponto ainda mais ruim e nocivo que decorre do debate ter sido congelado em torno dessa rixa de coxinhas e petralhas, enfim, e toda essa história, porque há várias variações, né? O que eu acho muito ruim é que uma geração inteira também, seja a direita ou a esquerda, mas sobretudo a esquerda, foi educada no interior da convicção de que a única possibilidade de transformação social se dá por meio da posse do Estado. O que, sem dúvida nenhuma, é um erro estratégico fundamental. Prova disso é que, ao longo dessas décadas de governo FHC e de governo Lula, a direita foi silenciosamente reorganizando o Brasil não estatal. Ou seja, foi fazendo aquilo que antes era atribuição da esquerda, a saber, trabalho de base. Eles montaram uma rede enorme nas periferias do Brasil, eles montaram de maneira muito exitosa uma indústria cultural, enfim, eles fizeram aquilo que antigamente a esquerda sempre considerou como tarefa sua, que é garantir a hegemonia social, ainda que, enfim, o executivo pudesse acabar na mão de algum partido ou outro, e assim por diante. E para dar um exemplo muito claro do que eu estou falando, eu vivi na pele uma cena, enfim, há alguns bons meses atrás, antes de a pandemia começar. Eu estava na praia com um conjunto de amigos, e aí tinha uma menina um pouco mais nova sentada com a gente. Ela não sabia muito bem quem era Chico Buarque, e ela era completamente apaixonada por um cantor sertanejo que eu nunca ouvi falar. Quando ela ficou sabendo que eu não sabia quem era o sujeito, mas ela ficou completamente inconformada. Assim, era como se eu não conhecesse, sei lá, a Xuxa, ou o Papa, ou seja lá quem for. E o que me fez pensar é o seguinte: não, essa menina não tem cultura, não se interessa por boa música, não é. A esquerda perdeu completamente a hegemonia cultural. Porque antigamente, mesmo as pessoas que eram de direita escutavam Chico Buarque. Se você, enfim,
vai ler, inclusive, os pareceres dos censores da ditadura que tentaram reformular ou simplesmente calar as músicas do Chico, há declarações de admiração. Assim, não, você é um menino tão incrível, um compositor tão genial, por que você está escrevendo essas coisas? Ou seja, eles tinham plena consciência de que eles tinham o poder executivo, mas a hegemonia cultural não era deles. Prova disso, mais uma, quando o Roberto Marinho fundou a Globo com a ajuda dos militares, toda a equipe de atores, de dramaturgo, tudo do Partidão, ex-filiados do Partidão mesmo. Ah, porque ele era bonzinho? Não, porque a esquerda detinha o monopólio da produção cultural. E eu acho muito grave a gente ter perdido isso, porque eleição a gente perde. Tá tudo certo. O que a esquerda não podia ter deixado de lado é justamente essa capacidade de, enfim, influir de maneira muito determinante em outras esferas da vida social que não passem diretamente pela interlocução com o Estado. Eu não vejo isso no horizonte, sobretudo porque, conversando com certos amigos petistas, por quem eu tenho, enfim, muito carinho e consideração, eu vejo que a única expectativa colocada no horizonte é de uma espécie de retorno messiânico do PT. O que é muito grave, a gente vai ficar aqui morrendo na pandemia, vai, enfim, enfrentar todos os reveses possíveis e imagináveis, e a única coisa com a qual a gente consegue sonhar é com o retorno do Salvador, que vai estar lá no Estado, fazendo tudo pela gente, organizando políticas públicas, enfim, criando programas de transferência de renda. É como se o teto da nossa imaginação política tivesse sido radicalmente confinado ao que já aconteceu no passado. O que, por excelência e por definição, é e sempre foi o discurso da direita, o que é muito paradoxal. Quem quer o retorno do antigo, do ponto de vista histórico, é a direita. A tarefa da esquerda sempre foi, por assim dizer, extremamente vinculada à abertura de paisagens sociais até então insuspeitas. E isso, na minha opinião, desapareceu completamente do horizonte. Então, para resumir muito brevemente assim, os meus dois receios, eu diria que essa conversação entre coxinhas e como é que a gente chama mesmo? Não é coxinhas e petralhas? Esquerdopatas. Esquerdopatas, esquerdopatas. Esquerdopatas. Entre coxinhas e esquerdopatas, produziu essas duas consequências que, na minha opinião, são muito deletérias e muito perigosas, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista político. A primeira delas, essa superioridade moral como motor de intervenção no espaço público. E a segunda consequência, bastante perigosa, é essa, enfim, obsessão com a ideia de que a tomada do poder do Estado representa a primeira e a última saída para qualquer política que se queira, por assim dizer, emancipatória. Fábio, tu ficasse falando e eu fiquei pensando em algumas coisas. Na verdade, em várias, mas assim, tem duas coisas que. Tem uma coisa que eu fiquei pensando em te comentar, exatamente por esse viés que tu dá, né, que eu acho que é muito interessante para a leitura, que é essa perda de rumo, né, que a esquerda tomou e que não consegue reencontrar o seu rumo, né? Eu esses dias, logo após o resultado das eleições municipais, no segundo turno, eu fiz um pequeno post no Facebook falando um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de uma reanálise, né? A necessidade de reencontrar o lugar da discussão e do debate, né? O lugar, e não uma discussão e debate no sentido
no sentido heurístico quase da coisa, entendeu? Mas uma discussão, um debate que ele tem a finalidade que nós, como sociedade civil, temos que ter, né, e com o propósito de Estado também ter, que é gerar influência e execução da vontade. Sim. Né? Como tornar a influência vontade e como isso tornar-se possível. Né? E aí, enquanto tu falava, eu pensei nisso, e a continuação, eu parei e me dei conta o quanto nós estamos, enquanto país, atrasados, né, no lugar do debate, da estruturação da política pública de um Estado, porque nós seguimos no debate redistribuição ou reconhecimento. Sim. Né? É um ou outro, né? Parece ser que ou a gente redistribui ou a gente reconhece. E esses papéis, eles vão flutuando, né? Eles vão trocando de lugar. Por um lado, em algum momento os coxinhas assumem, outro momento os esquerdopatas assumem o outro lado, e assim a gente vai indo, né? As coxinhas, para utilizar o termo do nossa discussão, mas assim, por um momento a esquerda assume um papel, a direita assume outro, e parece que a gente vai trocando os papéis como se um teatro, se fosse uma espécie de teatro aí né, do improviso, né, um teatro do improviso. E fiquei tentando pensar, né, o quanto a gente não consegue perceber ainda, e aí fazendo uma discussão bastante política, a relação estratégica que existe entre redistribuição e reconhecimento enquanto execução de uma política pública eficiente. Né, que gere resultados, né, e aí vendo da perspectiva de uma mulher de esquerda, né, isso que eu estou falando agora de uma perspectiva de uma mulher de esquerda, né, para deixar claro, que gere resultados e que não fique discutindo na nuvem, problematizando e moralizando a discussão, com todo o respeito e com toda a admiração por alguns personagens, de achar que você é uma grande heroína popular porque você leva o seu filho para participar da atividade política com você. Isso é muito bom? Mas isso é privado. Ou seja, se nós precisamos, enquanto bandeira, de uma moralidade discursiva séria, em nível de esfera pública, apelar, entre muitas aspas, tá? Para dizer do nosso bem-fazer, do nosso bem-agir, né, da nossa capacidade de execução na esfera pública, né, na vida pública, como gestor da vida pública, né, na geração da execução da vontade, nós temos que apelar para a ideia de que eu sou uma supermãe, existe algo de errado. Existe algo de errado. Certo? Obviamente que nós podemos fazer uma discussão de recorte feminista, e isso tem um valor intrínseco por alguns elementos, tem. Mas o ponto não é pensar o quanto isso tem valor enquanto mulheres de um movimento social que dizem: eu vou para a rua com o meu filho e trabalho com o meu filho e levo o meu filho para participar, porque entendo que esse é o lugar da participação e da construção da cidadania, da formação de um indivíduo, né, capaz e independente, livre, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pegar e atrelar o meu nome a isso. E vender uma imagem de mim baseada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Né? Posso fazer um parênteses? Claro, né? Claro. Porque eu acho que essa sua colocação é perfeita, né? E me fez lembrar um filme que eu comecei a assistir essa semana com a Ju, com a minha esposa, cujo nome... Como chama, meu amor? Aquele filme que a gente começou a assistir, aquela série da menina judia... Nada Ortodoxa. Eu tô vendo. Uhum. Você tá vendo? Eu tô gostando bastante. E a sua fala, Dilneia, me remeteu a essa série, que, na minha opinião, é bem bacana, por um aspecto que, na minha opinião, é muito importante da gente ressaltar. A Supermãe,
ou o super hétero consciente, ou qualquer super que a gente queira imaginar. Exato, né? O homem que entende a sexualidade da mulher, Exato, né? exato. O branco que se compadece do negro e diz que é amigo de negro, ou É. seja, tudo isso, entendeu? Todos esses super, eu acho que, claro, do ponto de vista privado, que bom que as pessoas tenham essa vontade de alterar a própria conduta, mas isso não muda uma estrutura de país. Não Exato. é esse pensamento neoliberal que eu recuso veementemente, que é a ideia de que se eu fizer o meu, eu mudo todo. Não muda. O que não significa que não é para a gente fazer o nosso. Mas não muda, porque a estrutura ela não é modificada pela somatória dos elementos, como se fosse um efeito borboleta devagarinho que vai modificar tudo. E aí eu lembrei do filme, e só, enfim, queria fazer essa pontuação, porque tem lá no roteiro uma coisa que eu acho muito interessante, que é a roteirista ou roteirista, eu não fui atrás, né, de saber quem escreveu aquela série, fez uma coisa muito, muito incrível nesse sentido, que foi colocar o marido dela como um sujeito, pelo menos até onde eu vi agora, muito bonzinho. Ele não é nada escroto. Ele não é violento, violento é o primo dele. E, no entanto, a forma de vida que aquela sociedade propõe para as mulheres, e, na minha opinião, também para os homens, ainda que num outro nível, é medonha. Então, não importa se o seu marido é bacaninha. O que importa é que os modos de gestão daquela sociedade são totalmente equivocados. Então, ela não vai mudar se os homens forem... Não é isso que está em jogo. Então, eu acho que é justamente nesse erro, nessa armadilha moralista que a gente caiu. A esquerda como um todo. A gente... Mas, assim... E falando assim, já que a gente... É o nosso jeito de falar, né? A gente sempre está aí se atropelando um ao outro. E é normal, porque isso aí faz parte da intimidade, né, Fábio? Quando o outro te empolga também, né? A gente vai trocar, né? O outro motiva, né? Eu fiquei... Sabe por que eu estava pensando isso? E ouvindo agora o que tu estava falando, me trouxe mais razões ainda para pensar o que eu estava pensando. Que a gente... a gente nem sabe o que é reconhecimento. Em termos políticos, de gestão política da execução da vontade, a gente nem sabe o que é reconhecimento, porque a gente transforma reconhecimento na capacidade de se compadecer ou de tornar o outro um grande ídolo social. Né? Porque o reconhecer está em ver o outro e torná-lo... me compadecer, né, me solidarizar com o outro. Não, o reconhecimento em termos políticos não tem nada a ver com isso. Né? Perfeitamente. Reconhecimento não tem nada a ver com isso, tem a ver com direitos da ordem do político, da ordem do moral, da ordem do cultural, da ordem do religioso. Né? Deixa ele está querendo participar da conversa. Sobre política. Ele tá aí, menina, deixa o guri, olha. Aí, não vamos censurar, a gente tá aqui, ó, a gente vai censurar o Chicão, não. E eu fiquei pensando nisso, porque, assim, quando a gente fala em política de redistribuição, aí eu queria ouvir um pouco de ti sobre isso, né? A gente... foi muito discutido, né? É muito o eco de uma elite, da elite brasileira, né? O eco da história de que a redistribuição, os planos, né, os projetos de redistribuição, que ainda que escassos, fracos, né, muito carentes de concepção, né, das condições de realização, né, daqueles que seriam os ideais de realização de uma política pública, como nós falamos agora há pouco do Bolsa Família, né, ou outros bolsas que, né, tiveram, né, eles foram importantes, né, eles ganharam um valor importante, muito embora, tem N críticas que nós poderíamos fazer um bate-papo só sobre a questão dos bolsas, né,
Mas, assim, tendo em consideração que eles têm uma importância, a questão até que ponto isso não transformou também na moeda de troca para a direita moralizar essa discussão e dizer, pois é, agora a gente vai sair distribuindo dinheiro e acabar com o mérito, né? E aí eu sempre pensei isso, e agora eu trago isso para ti, porque agora eu fiz a mesma coisa com o Ivan, tá? Eu transformei isso aqui numa fonte de discutir os meus pensamentos mais antigos, tá? E ver o que vocês pensam, se eu estou falando merda, o que eu acho, né? Eu fiquei pensando que há algum tempo eu penso nisso, o quanto que isso foi tão mal concebido, ao ponto de que, inclusive, em nenhum momento isso foi colocado como um meio para chegar a um fim que era próximo. Qual era a finalidade real disso? Né? Inclusive, o processo de implantação no Brasil não tinha muita clareza de qual era a finalidade real desse programa. Sim. Né? O programa Bolsa Família, ele acabou... O que foi o grande merchandising desse programa? Né? A cada vez avançamos mais em mais lugares. Ótimo, que bom que os lugares pobres estão recebendo. Mas a questão é, a que termos de impacto nós vamos discutir o fim desse programa? Qual é o lugar do impacto em que esse programa vai chegar e vai dizer, esse é o teto, daqui não, né? Existem pessoas que já não receberão. Existem, né? Ou a gente vai fazer um processo de... Como seria? A discussão, nem estou colocando em voga aqui como fazer, né? Que poderíamos discutir, inclusive, mas nunca foi dito às claras como isso ia ser implementado e como ia ser o processo de retirada. Por quê? Porque transformou... E aí a discussão, né, que tu trazias muito bem. Nós não temos um projeto político, nós temos um projeto moralista. Né? Porque, e claro, foi se ver que é o pai dos pobres, né? Virou o pai dos pobres. E aí a imagem de pai dos pobres caiu muito bem e o negócio era só expandir. Era só expandir. Mas, né? como dizia o Chico de Oliveira, se o Lula é o pai dos pobres, ele é a mãe dos banqueiros. Porque nunca banco ganhou tanto na história do Brasil. Exatamente. E essas coisas é muito engraçado, porque quando eu tentava trazer esses assuntos à baila, imediatamente alguém tentava dizer, você está reproduzindo um discurso da direita. E nesse sentido, por exemplo, a existência do pessoal era importante, porque você falava, não, eu não sou a direita do PT, eu sou a esquerda do PT. Porque o PT não monopoliza, ao contrário do que alguns petistas imaginam, o que é ou não é ser de esquerda. E o que eu acho muito grave em relação a todos esses programas de redistribuição não é evidente a existência desses programas. Inclusive porque, como o próprio Chico, uma vez, o Chico de Oliveira disse no Roda Viva, e eu subscrevo o que ele disse, cidadania sem dinheiro não é cidadania. As pessoas precisam de dinheiro para comer, para ir no teatro, para ir no cinema, enfim, é impossível a gente concretizar a cidadania sem que ela se veja imediatamente vinculada a uma renda. O que me parece grave é que essa discussão em torno desses programas de transferência de renda colonizaram todo o debate político. E concordo com aquela oposição que você fez, que era redistribuição e reconhecimento, né? Qual redistribuição e qual reconhecimento? Parece que era imediatamente natural, que só existia essa definição. E aí, só para, enfim, subscrever totalmente o que você está dizendo, Ednei, porque eu lembro de ter lido há muito tempo atrás um artigo do Sapato na Folha de São Paulo, dizendo, olha, essa política de reconhecimento é, em larga medida, uma política ruim. Porque ela ainda opera numa chave de reconhecimento identitário que lembra, ainda que vagamente, estados super autoritários. Então, assim, você, mulher, vai casar com mulher, ou com homem, com mulher. Tudo bem. O ponto do Vladimir é bom. Olha, o que o Estado tem que fazer é põe número. Você quer casar com 6?
Você quer que... Porque não importa, e a brincadeira dele era essa, eu gostei, que é o que está em jogo é a sua identidade política, não é a sua Claro. identidade privada. Então, se amanhã, se você quiser mudar de sexo, você pode fazer tranquilamente. Porque o Estado não tem que ligar para isso. Ele tem que simplesmente garantir que esses cidadãos que vão casar, eles têm direito. Então, era muito interessante essa proposta dele, porque, em última instância, mesmo que, enfim, as pessoas não concordem, o que eu achava importante da circulação desse artigo era justamente a sua capacidade de desnaturalizar a ideia de que a gente, enfim, tinha o monopólio da verdadeira definição do que é uma política de reconhecimento. Porque uma política de reconhecimento era um problema político, filosófico, psicológico, é uma batata quente, não é alguma coisa imediatamente transparente. Então, não é algo que a gente possa simplesmente dar como já sabido. E eu acho que o mesmo vale ainda mais para as questões vinculadas à redistribuição de renda. E aí, na minha opinião, é onde a esquerda mais pecou. Porque as pessoas falam, por exemplo, de adiar, ou você estava tentando tentar estabelecer com mais clareza quais são os pontos, qual é a duração e assim por diante. Eu acho que isso tudo é importante, como é evidente. Mas eu acho que, em última instância, esse problema não é o real problema, porque assim, o Brasil, em termos de dinheiro, tem o suficiente para dar R$ 5.000 para cada família, não precisa nem ser 150. Eu acho que o problema todo é que a gente deixou de discutir outras coisas. Então, assim, a gente não conseguiu trocar o disco e, portanto, a gente se tornou totalmente afásico em relação a outras problemáticas absolutamente centrais, na minha opinião, ainda mais centrais. Reforma agrária, reforma da mídia, enfim, uma série de outras questões que simplesmente desapareceram. Eu não conheço ninguém da esquerda que tenha um único artigo sobre isso. E eu me incluo nesse balaio. Assim, não conheço mais ninguém da nossa geração que tenha um único artigo sobre reforma agrária. Um único. Não conheço ninguém. Até a década de 80, esse era o grande debate que orientava as políticas da esquerda. E foi durante séculos. E, por exemplo, toda a Europa só conseguiu ser Europa porque já fez reforma agrária. E já depois da Revolução Francesa, claro, estavam perdendo a terra, diziam, não, mas reforma agrária é uma coisa velha. Sempre a reforma agrária é velha. Nunca vi nenhum fazendeiro falar, não, agora sim, agora a gente vai fazer a reforma agrária, e assim por diante. Porque a Europa, por exemplo, ela é inteirinha agrária. Você tem os grandes centros e depois toda a população europeia é basicamente uma população rural. O que eu estou dizendo com tudo isso é que existem outros temas que são absolutamente candentes e essenciais e que a gente simplesmente optou por escanteá-los. Por quê? Porque as duas únicas pautas na agenda pública que restaram, tal como você tão bem frisou, é redistribuição e reconhecimento. Não tem mais nada no horizonte. Nada. Não tem, é isso que eu estou dizendo que é grave. Eu não conheço um artigo, você conhece? Eu não conheço. Da nossa geração, eu não conheço nenhum. Que fale sobre temas que não sejam temas ligados a esses dois tópicos. E eu me incluo nesse balaio, não estou fora. Mas, assim, eu acho que a gente, como esquerda, precisa começar a ter um pasmo diante do que a gente está fazendo, sob pena de a gente gozar uma certa postura de alguns petistas que me parece uma postura muito equivocada, que é o tempo inteiro ficar dizendo que o inimigo é mau. Tá bom? Inclusive, se você quiser jogar o jogo nessa chave de dizer que o outro é inimigo, o inimigo, por definição, é inimigo. Ele vai querer te destruir, te sacanear, assim por diante. E você está querendo o quê? Que o inimigo seja bacana contigo? Não tem a menor condição. Então, a única possibilidade, na minha opinião, é a gente radicalizar essa reflexividade a respeito dos modos de reflexão que a gente vem mobilizando para compreender a gente mesmo, ao outro, ao mundo e assim por diante.
porque, enfim, para mim é bastante evidente que a gente está perdendo e está perdendo feio. Eu concordo contigo, Fábio. Eu acho que é bom. Em parte eu concordo, em outra parte, uma coisa que eu não sei se eu concordo, e aí vamos, né, trocar uma ideia, ainda que eu acredito que, de certa maneira, a gente possa tem algo em comum, que é, eu acredito que os tópicos da política, né, em termos de manifestação da razão pública, tem a ver, eles sempre perpassam por redistribuição e reconhecimento, certo? Não é possível superar aliás, não é possível considerar que outros tópicos tenham mais protagonismo ou tenham mais valor que esses, tá? Para mim, a discussão não está em os princípios da discussão política serem redistribuição e reconhecimento. Para mim, o problema está na ordem do discurso que foi estabelecido para entender o que é redistribuição e reconhecimento, né? Que é bem o que tu estavas a continuação dizendo. Então, ou seja, quando a gente chega, quando a gente ouve, porque é bem interessante, eu não vou dizer o nome dos santos, tá? Mas vou contar o milagre. Há 2 anos eu via o debate eleitoral na cidade em que eu moro, tá? No estado em que eu moro, né? E eu observava e eu comecei a ficar muito encanzinada por ver que todos os 3 nomes que se diziam à época opositores, né, e de diferentes matizes políticos, né, todos os 3, com palavras diferentes, disseram o mesmo sobre a industrialização e o avanço do modelo latifundiário no Estado. Todos. Ninguém disse nada diferente, só disse com palavras diferentes, certo? Isso quer dizer que, inclusive, nós temos uma cultura política no país altamente empobrecida. Porque a gente não consegue nem ter proposta, como tu dizia bem, né, no início. A gente não consegue nem ter proposta diferente. Parece que a gente não tem horizonte diferente. É a única coisa que é possível. E por que a gente disputa agora? Por poder. E por um poder que é estratégico, que é manipulatório, né, que é instrumental. E aí a gente usa dessas artimanhas de uma moralidade individualizada para transformar, né, para simplesmente fazer um trabalho de o que é e a ideia, aquela ideia, né, o que é privado é público, parece servir como uma luva, uma ideia que está muito mal transferida, né, que ela está sendo muito mal utilizada, porque não é isso que as feministas queriam dizer à época, né? Então, o que é privado é público, quer dizer que a minha pessoalidade, que esse indivíduo, o que ele faz na esfera privada, ele reverbera na vida pública e ele se transforma num grande herói. Exatamente. Né? Então, assim, quando você diz assim que o Lula é o nome da esquerda, e parece que agora não mais, parece que nós já temos outros nomes, né? Parece que as coisas começam, ainda que nós possamos discutir alguns deles, mas parece que começam a surgir outros nomes. Né? O Boulos, o Flávio Dino, ou seja, né, aqui no Sul, Manuela Dávila e tal. Bom, né, no que é o estado do Rio Grande do Sul e tal. Eu me pergunto, o seguinte, será que a gente vai ter que viver de nomes? Sim. Incrível. Porque a direita não vive de nomes. Exatamente. A direita não vive de nomes. Ou seja, existe algo muito interessante por trás da direita, é que existe, sim, alguns princípios reguladores daqueles que mantêm e sustentam o discurso da direita. Há princípios reguladores. Exatamente. E nós não temos. Concordo totalmente. Né? Nós temos os nomes que são as representações dos princípios reguladores. Ou seja, a individuação passa a ser o nome da política. Né? A gente transforma o indivíduo, a política em si. E o que eu acho muito grave é que essa forma de individuação, entre outras coisas, tem a função de esconder a igualdade entre esses sujeitos que se apresentam como opositores. Porque
é justamente pelo fato de o Lula ter conseguido se colocar, por exemplo, nesse lugar de grande representante da esquerda, que ele podia, sei lá, tomar café da manhã com o Itaú e almoçar com a MST. Assim, ninguém melhor do que ele fazia isso. O que é impossível se não fosse ele. Se fosse qualquer outra pessoa da esquerda, isso seria um motivo de, sei lá, de deslegitimação do lugar dele como verdadeiro representante da esquerda. O que eu estou dizendo é como o sujeito passa a portar, por assim dizer, o que é a esquerda, ele pode fazer o que ele quiser e ele não precisa ter nenhum programa. Porque, Uhum. afinal de contas, ele é a encarnação da esquerda. O que é muito grave, porque o poder, para funcionar, na minha opinião, de uma maneira muito positiva, ele é totalmente despersonalizado. Afinal de contas, por exemplo, a gente estava falando de reforma agrária. Quem que inventou a reforma agrária? Eu não tenho a menor ideia. Eu também não. É a menor Também ideia. não sei. Pode voltar para Roma, tem os irmãos Gra, tá bom, mas sim, não sei quem foi a pessoa, mas isso não importa. O que importa é que a reforma agrária, desde Roma, é uma bandeira da esquerda. Então, assim, você tem lá um princípio de orientação da vida pública que faz parte da agenda da esquerda. O que desapareceu completamente do horizonte. E aí, só para jogar mais lenha na nossa fogueira aqui, por exemplo, eu concordo quando você falou que toda política tem esses dois eixos, redistribuição e reconhecimento. Mas eu acho que o modo de inteligibilizá-las é radicalmente diferente. Porque, por exemplo, uma coisa que o Paulo Arantes e outras, enfim, pesquisadoras que orbitam lá no grupo dele têm chamado a atenção por exemplo, a ideia de política pública matou a ideia de revolução. O Paulo fala isso numa entrevista. Na minha geração, até a década de 70, não existia política pública, simplesmente não existia esse conceito. Ele falou, e para mim, até hoje, é um conceito ruim, porque é um conceito que tem no seu interior a aposta de que esse Estado, tal como ele existe, vai conseguir transformar a realidade social. Uhum. Aqui eu não estou nem defendendo uma postura revolucionária, mas eu acho importante a gente trazer essa perspectivação histórica para não imaginar que esse horizonte de políticas públicas e assim por diante é o horizonte último Sim. da nossa vida política e que sempre foi assim, o que é ainda pior. Porque não, assim, eu acho que, por exemplo, as feministas, o movimento negro estavam todos lá na década de 60 já brigando, mas, no entanto, eles se pensavam de outro jeito. E a luta era outra, era completamente diferente. E as expectativas em relação a essas lutas eram completamente diferentes e assim por diante. E aí, para também dialogar com o que você falou a respeito desse debate que você assistiu, e que as conversações eram, em larga medida, muitíssimo assemelhadas, eu acho que foi isso que, ainda que mal e porcamente, eu tentei dizer no início, quando eu tentava sublinhar que a diferença, em última instância, entre a era FHC e a era Lula não foi assim, uma diferença realmente radical, e o debate sempre foi muito parecido. Porque, veja, tem uma situação que ocorreu logo depois da subida ao poder pelo Bolsonaro que me chama muita atenção. Inclusive, porque é uma classe que, enfim, eu também que é a classe artística. Logo depois que o Bolsonaro ganhou, qual foi a postura de, assim, a esmagadora maioria dos artistas? Cobrar o ministério é uma loucura. Assim, é demência política. E ninguém estranhando aquilo. E eu desesperado. Eu falei, não, eu falei com algumas pessoas, todos brigaram comigo. Eu falei, não vou continuar brigando com todo mundo. Até porque eu acho que agora as pessoas precisam de solidariedade também, porque elas estão tristes e tal, mal, com problemas. Mas, assim, você consegue imaginar, por exemplo, Diné, o Brizola, em 64, batendo a porta do Geisel ou de qualquer outro general, dizendo, olha, tem um ministério para mim, se tiver, eu não vou A ser... gente negocia, né? A gente pode... É uma esquerda que ela é totalmente destituída de um certo rigor político e ético. Porque, assim, se tiver um ministériozinho, a gente conversa. Mas como assim?
Se vocês, esquerda, estão dizendo que o mano é fascista, como é que faz para ter um ministério? E eu lembro de alguém muito importante ter se posicionado nesse sentido, que foi o Chico Buarque. Ele falou, vocês estão doidos? Vocês querem ministério desse governo? É melhor não ter ministério nenhum da cultura. E ele demorou para dizer isso, porque antes o Bolsonaro tinha pensado em extinguir. E aí, como essa demanda estava presente, ele deixou lá uma coisa parecida, depois o Roberto Alvim. Então, assim, a esquerda, ela está com uma incapacidade de imaginar mundos, com uma atrofia mental tão grave do ponto de vista da imaginação política, que ela só consegue repetir o que já foi feito na era Lula. É como se o Brasil e a esquerda mundial não tivessem nenhuma espécie de relevância antes de 2003. O que aconteceu na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, nada importa. A verdadeira esquerda é a lulista. É distribuição de renda via programa de transferência de renda condicionada, é política pública. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E o que eu estou dizendo é, eu não acho que essas coisas são ruins. O que eu acho é que é um encolhimento radical da agenda. Porque antigamente você tinha reconhecimento e distribuição e outras 20 pautas. Reforma agrária, reforma tributária, reforma política, mas a sério, porque hoje em dia aparece na eleição, mas não estou falando disso. Estou falando de ser uma pauta que, de fato, influencia a subjetividade das pessoas. Apareceu. Então, a nossa única possibilidade é, não importa qual governo apareça, não importa qual novo acontecimento advenha na realidade, a minha resposta para a realidade é sempre idêntica. Eu quero no ministério, eu vou fazer política pública e é isso. Ah, mas a gente vai perder e vai continuar perdendo, porque a direita é muito mais criativa. Muito mais criativa. A agenda da direita é muito mais revolucionária que a nossa. Há muito mais. Então, eu acho que a gente está em maus lençóis. Fábio, eu nem sei o que te dizer, porque tu me disseste tanta coisa. Eu me empolgo, né? Não, e eu fiquei pensando que eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa dessa, quem sabe lá no Conjecturando sobre isso, porque eu sigo discordando de ti, mas eu não. Sim, mas o legal do nosso grupo é que eu e você e o Ivan, a gente tem muitos pontos em comuns, mas a gente também tem vários pontos de discordância. Vários, né? Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Mas eu de um elemento eu compartilho, e aí para a gente não terminar assim, né? Porque assim, existe uma baliza moral chamada Rafael Lima, tá? E já vai fazer 1 hora. E eu começo a ouvir o Rafael dizendo, olha, em torno de 1 hora, né? É bom tá? Ter o superego ajudando a gente. Exatamente, ele tá ali, entendeu? E porque senão eu falo, né? Tu fala, a gente fala muito, então. Muitas pessoas ainda não tiveram a chance de ver esse encontro no bar, né? Piora. Isso dura horas. Isso é só o prelúdio, né? Que dura horas. Chegou nem a batata ainda. Ai, bom, eu me perco, viu? Fala de cerveja, eu sempre me perco. Pronto. Sim, o que eu estava te falando é o seguinte, eu concordo contigo exatamente no ponto que tu falas eu acho que vou me repetir, mas, né, da ideia dos horizontes que nos tornam, né, de esquerda ou de direita, né? Eu tenho muito lido, eu gosto muito de olhar esses memes e tudo e fazer uma análise meio, né, tentar entender o que está rolando no cenário a partir dos memes, né? Então, isso aí é até legal, viu? Um projeto bem interessante, acabou de pensar nisso, que legal. Olha, vamos conversar disso depois. E aí, esses dias eu vejo cada vez mais esses memes dizendo como nós saímos de Lula para Bolsonaro. Olha, não interessa. Né? A verdade é que eu não vou ficar aqui tentando pensar, né? E aí, né, um homem que usa terno para um homem que usa camiseta de time. Um homem que... É sério que a esquerda vai discutir isso? Exatamente. É sério que isso é o que importa? Exatamente. Porque aí, na verdade, tu dá razão
para o que a gente chama, né, a elite gosta de chamar o burro pobre de direita. Né? Ele adora dizer isso. Né? Tu dá razão, porque ele diz assim, por quê? Porque o cara usa a camiseta do time X. Ele não é capacitado? Ele não é gente? Por que eu uso a camiseta do time X? Se a gente for de xingar o outro de coxinha, é burro. E a gente não discute mais, por exemplo, a gente não discutia por que o Brizola usava lenço. Sim. Isso não importava em termos estéticos. Aquilo tinha um valor, um princípio moral e político que era muito importante. E que, na verdade, demarcou uma posição de um grande líder da política brasileira, que foi o Brizola. Né? Um cara que soube, bom, enquanto gestor, isso eu acho que é um elemento muito interessante da gente, em algum momento, falar sobre isso, e eu já fico pensando em outras coisas para a gente fazer, porque Brizola soube ser um grande opositor e sobre ser um grande gestor. Ele soube ser as duas coisas. Né? Ele soube dizer, olha, eu sei ser telhado de vidro e sei ser pedra. Eu sei, né? Eu sei o lugar que eu ocupo em cada um desses lugares. O espaço que eu devo ocupar em cada um desses lugares. Né? Que esse, para mim, é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto que eu vejo e que eu sou uma esquerdista muito ressentida com isso, tá? Que enquanto enquanto o Brasil foi oposição, enquanto a esquerda foi oposição, aqui era então dita esquerda, né? Foi oposição, tudo girava em torno das políticas voltadas para os pobres e miseráveis, né? Para o trabalhador do baixo, digamos assim, do baixo clero, né? Por dizer de alguma maneira. Depois nós começamos a fazer política para burguês ver. Né? Começamos e aí, claro, né? E aí transformamos isso no mote para uma discussão de dizer, não, mas esse é o perfil de uma esquerda progressista. Isso é que é ser progressista. Não, o progressista era o Brizola, me desculpa, mas o Brizola era um progressista. Né? Porque sabia o lugar do debate e sabia, inclusive, né, debater. Se a gente for pegar os debates dele no YouTube, são excelentes, ouvir o Brizola, porque é um cara inteligente, né? Um cara culto, inteligente, sabia do que falava. Né? Se nós formos pegar os debates que eram feitos por Brizola, por exemplo, nós vamos ver que ele sabia o limite do exequível enquanto oposição e enquanto governo. Ele sabia os papéis que se ocupam nos lugares, né? Que é interessante, e é uma coisa que eu acho que, de certa maneira, eu e tu, a gente orbita há algum tempo esse assunto, e que isso pode ser um assunto para uma outra conversa, que tem uma frase do Habermas que eu gosto muito, tá? Que ele diz assim, a opinião pública, ela tem uma função, né? Que ela tem que ficar assediando o castelo, mas sem o ânimo de conquistá-lo. Né? É discutível, é bem discutível, mas eu acho muito interessante essa ideia de que nós não podemos perder o horizonte, e acho que com isso eu concordo contigo, o horizonte da importância da manifestação pública dos movimentos sociais e de encontrar o rumo de uma discussão pública séria, que se ancora, que se sustenta, que ganha lugar, né, que reverbera a partir dos movimentos sociais. Mas se nós transformarmos os movimentos sociais em instrumentos para alcançar a esfera da política formal, a gente está muito perdido. A gente está muito perdido. A gente está muito perdido. Porque aí a gente não quer ser influência. A gente sempre quer ser manifestação da vontade. Né? E aquele lá, e hoje com isso eu me entendo, inclusive alguma coisa que eu estava falando esses dias, por que é um descrédito tão grande dos movimentos sociais? Porque as pessoas estão vendo a instrumentalização dos movimentos. As pessoas não são idiotas. Exatamente. Né?
A CUT e a UNE, elas existem lá formalmente, Exato. mas elas literalmente fazem o que o PT manda. Isso é ridículo. Ridículo. Não tem nenhuma espécie de força mais, não tem nenhuma espécie de relativa autonomia, porque, claro, ainda que tem um diálogo com os partidos de esquerda, tudo bem. Agora, se tornar refém das diretrizes do partido é uma loucura. Ou seja, o que eu acho muito ruim é a partidarização da política. Eu estou super a favor de politizar tudo, mas partidarizar eu acho besteira. Eu acho que é um erro de cálculo. E aqui eu não estou nem dizendo porque a gente tem que ser bonzinho, o poder é ruim, nada disso. É simplesmente uma questão estratégica. Eu acho que a gente teria mais poder se a gente agisse através de mecanismos que não fossem tão somente estatais, do que. Porque o Estado, como é evidente, ele é uma estrutura cuja confecção interna impõe a quem está lá, não importa se a direita ou a esquerda, muitas limitações. Sim. A máquina estatal é uma coisa muito dura, é muito difícil de mexer aquilo lá, ao passo que movimento social, outra coisa, você tem um poder enorme sem ter esse mesmo engessamento. Então, você tem uma capacidade de imaginar mundos e de criar esses mundos muito maior. E aí, prometo que eu não vou falar mais, é a última coisa, mas quer ver uma coisa que eu já falei para meus alunos, e que, para mim, é a manifestação mais concreta do que eu estou querendo dizer. Eu lembro que, quando o Lula ganhou, houve um debate bastante intenso, à época, sobre quem tinha inventado o Bolsa Família. Se era o Lula ou se tinha sido o FHC, ou, ainda melhor, a dona Ruth. Uhum. Ela vinha fazendo uma série de programas e assim por diante. E eu lembro de que, já à época, eu tentava desfazer essa aparente dicotomia, dizendo, olha, tudo isso é uma bobagem, porque quem inventou isso foi o movimento de redemocratização capitaneado pelo PT. Eu acho o PT importantíssimo do ponto de vista histórico, porque foi o PT que fez com que a fome se tornasse intolerável. É intolerável passar fome. Sim, Não sim. importa o que a gente vai fazer, isso não pode existir. Essa ideia que se tornou consensual, ou pelo menos até pouco tempo atrás era consensual ainda, é uma conquista de 30 anos. E não é uma canetada, porque depois é fácil. Você chama alguém lá que sabe de número e fala, olha, agora a gente precisa transformar isso aqui num papel, tirar do papel e fazer um programa. Tá bom. O problema todo é que, se não tiver a pauta para chegar aqui e virar isso aqui um programa, não tem nada. Exato. É isso que eu acho grave da esquerda. A gente Sim, está sim, sim, sim. aqui com o programa pronto, olha, a gente sabe fazer coisas hoje em dia, a gente sabe fazer política, mas não tem nada para vir. Mas aí vem, mas assim, a gente não pode seguir falando, porque assim, esse é o ponto para mim, entendeu? Esse é o ponto para mim, porque política pública existe um prelúdio muito grande até a execução daquilo que a gente vai chamar do projeto, né? Sim. O projeto, ele é só uma ação, um conjunto de ações executáveis, certo? O projeto da política pública em si, aquilo ali é um conjunto de ações executáveis e que nós criamos aí estatísticas, né? Metas de execução, né? Objetivos fins, etc, etc, etc. Pronto, né? Isso é um ponto. Mas da onde sai, né? Qual é a urgência que leva aquilo se justificar? Para mim, esse é o ponto do que eu falava, e quem sabe eu não me expressei bem, em relação ao Bolsa Família. Sim. Não existia uma razão a priori, né? Não existia um plano de análise a priori, não existia uma compreensão da cobertura das próprias modelos de cultura, de vivência, né? De experiência de mundo dos diferentes rincões do Brasil, e a gente foi exportando, né? Foi aí, não, é Bolsa Família para Deus e o mundo. Sim. E quem sabe não era aquilo o mais importante para todas as partes do país. Quem sabe não daquela forma. Não houve uma leitura de cenário, não houve uma compreensão de realidade. Por exemplo, né, falando de Bolsa Família. Não, eu concordo, e houve uma despolitização, né, do Bolsa Família, porque é isso. O Bolsonaro, ele deu continuidade ao mesmo programa e a popularidade dele subiu. E eu dizia isso lá atrás.
Eu dizia, olha, se a única bandeira do PT for o Bolsa Família, se o próximo governante for de direita e decidir prosseguir com o programa, e deve provavelmente prosseguir, porque é muito barato para o Estado e ganha muito voto, a esquerda não vai ter nada a dizer, porque faz agora 15 anos que ela está dizendo que esse é o grande problema dela. E não deveria ser uma coisa essencial. Eu sou super a favor do Bolsa Família. Agora, eu acho que ele é um dos pilares no interior de uma construção que envolve uma série de outros pilares que a gente sabe editar o cimento. Quanto mais construir o pilar. Sim. Então, eu acho que isso tudo é muito grave, porque daí qual que é o discurso de certos... Aí eu falo sem problema nenhum, porque eu tenho muita admiração pelos petistas militantes. A cúpula lá, eu quero que se exploda. Um outro idiota lá do PT, um senador, sei lá, virou e falou qualquer coisa como... Não, porque esses ingratos... Assim, eu tinha vontade de dar um murro nele. Porque ingrato nada o Lula está pagando? Tá bom, que era esse o acordo, era transferência de renda, sem nenhuma politização, sem nenhum... Tá bom. O outro está pagando, eu também sou grato, eu estou comendo, mas como é que eu sou ingrato? Ingrato a quê? O que você fez além disso? Nada. Eu não tenho esgoto, o hospital está uma merda, está tudo uma merda. O outro está pagando igual, mas que gratidão, eu te devo o quê, cara pálida? Então, assim, é um absurdo isso. Mas, de novo, volta isso que eu estou dizendo ao ponto que você estava mencionando, Diné, sobre a personalização da política em torno de algumas figuras, né? Lula, isso não acaba nunca, né? Porque agora está vindo Luciano Huck. O Brasil sempre... Tchê, tu visse, eu falando nisso, eu pensei num elemento que até eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente também está falando. Porque assim, a direita, ela, a gente, uma coisa, um erro de leitura que foi absurdamente abismal e que acabou com a esquerda em 2018, achar que a direita que estava lá era burra. Sim. Né? Esse era um elemento, né? A subestimação da competência do seu oponente é o primeiro erro de qualquer guerra. Nunca faça isso. E é o outro lado da moeda, aquilo que eu dizia da superioridade, né? Porque se eu sou superior, o outro é inferior, né? Exato. Conclusão lógica, então não preciso nem pensar sobre o que ele está pensando, né? Não preciso nem pensar, porque afinal de contas o que ele diz e lixo é o mesmo. Né? E eu fiquei pensando uma coisa, sabe o quê? Aí vai dizer assim, bolsas de ciência, bolsas de iniciação científica. Vamos pensar nas bolsas de iniciação científica. Acabou o programa de iniciação científica? Não, a política científica, que se chama Bolsa de Iniciação Científica, ela segue existindo. Ninguém pode dizer que acabou. O que aconteceu? Elitizaram. Favoreceram algumas classes de cursos e de áreas de formação em detrimento de outras. Mas a gente pode dizer que acabou com um programa de disseminação da ciência? Não, eles não acabaram, só que eles estão mudando tudo internamente. Eles, inclusive, nem mudam o nome. A grande maioria não mudam o nome porque sabem que aquilo tem uma credibilidade em termos de reputação e marketing muito grande. Eles não estão mudando. Aquilo segue, mas o que eles estão mudando é a internalidade, né? Eles mudam os programas educacionais, eles mudam as legislações, né? Não. Eles vão desmontar. E o desmonte é um desmonte tão bem articulado que a gente não está conseguindo nem ver por onde vem os tiros. Exato. Né? Quando a gente vai discutir assim, diminuiu o número de bolsas. Não. Exatamente. O número de bolsas é o mesmo. O que mudou? A redistribuição das bolsas. Então, mas veja, a minha inquietação. Prometo que é a última coisa. Não, vamos lá. Que se o Rafa me xingar, eu estou aqui. Em última instância, imagina que o Bolsonaro é uma espécie de pesadelo efêmero, passageiro, e, portanto, daqui a pouco a gente vai voltar e vai poder rearrumar a máquina estatal de modo a reorientá-la para atender às nossas finalidades, certo? Bora lá supor que... É uma suposição, né? Estamos aí fazendo no nível do imaginário. Tá, ótimo. Só para eu saber. Com ou sem golpe, o Bolsonaro e outras figuras da direita, a ele avizinhadas, vão ficar lá 20 anos.
a gente não tem nada para dizer, porque a gente só sabe fazer. Essa minha crítica ao encolhimento em torno dessas pautas que dependem do Estado. Porque se a gente ficar fora do Estado, a gente não vai fazer nada para os próximos, porque a gente não sabe mais fazer. Ao passo que, se a gente soubesse ainda fazer trabalho de base, organização de movimento social, a gente teria, enfim, sabe lá qual, mais 20 anos de resistência, de luta. A gente não tem a menor ideia do que fazer. Porque a única coisa que a gente aprendeu a fazer nesses últimos anos foi uma série de medidas que passam necessariamente pelo Estado. Uhum. E se a gente não voltar para lá, o que a gente vai fazer? Assim, é um problemão que a gente tem na mão. E é uma coisa, né, Fábio, e a gente precisa... Tá, mas eu vou falar a última coisa. A gente faz horas que a gente diz... Parece a saideira, né? Você vê 5 horas da manhã. Eu estava pensando nisso que tu estava falando, e dizendo, enquanto tu dizia, obviamente, e tendo em consideração isso como um elemento estratégico essencial, né? Quem sabe seja o momento, né, de saber-se, né, no fundo do poço, né? Essa é a verdade, saber-se no fundo do poço, né? E reconstruir as bases da estrutura do pensamento e das relações de uma política de esquerda no país. Reconstruir, reencontrar as bases, né, ressignificar o lugar de existência com as pessoas. O evangélico não é um oponente. Sim. Ele só encontrou um lugar de aceitação e reverberação das suas necessidades. Ninguém está em um grupo social porque é doido. Exatamente. Tá? Ali... 50 comunidades, né? Exatamente, tá? E, mas existem posições morais... Ótimo, muito bem. Nós temos posições morais diversas. Essas nós podemos conversar e discutir sobre elas, certo? Elas têm importância na esfera pública sublime, muito importante, inclusive algumas delas da ordem dos princípios, ok? Isso não é negociável. Algumas coisas ainda não são, né? Ainda na vida, tem coisas ainda na vida que não são negociáveis e que são os princípios. Mas a questão é, será que a esquerda não consegue entender que é conversando, indo através a esses espaços, se aproximando desses lugares, né? Vendo a possibilidade de entender, porque só de a gente tentar entender por que essas pessoas estão lá, a gente já pode fazer um diagnóstico um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais refinado, de onde é que nós nos metemos nesse buraco. Como é que nós chegamos até aqui? Perfeito, Juliana. Porque eu não preciso querer ir lá angariar o pastor e a pastora. Eu quero saber o que aconteceu para o pastor e a pastora estarem apoiando um modelo de governo imoral. Não, essa ideia de que a gente precisa baixar a nossa bola e deixar de se sentir a última bolachinha do pacote da essência é muito importante. Eu estava vendo outro dia uma entrevista muito bonita do Paulo Arantes com um menino da Casa Rosa Luxemburgo, lá do Rio de Janeiro, menino, de tudo menino, muito doce, muito inteligente, e da periferia, e eles dois conversando, e uma hora me falou, eu era evangélico, e hoje apaixonado pela Rosa Luxemburgo, olha que coisa maravilhosa. E ele falou, é preciso conversar, não dá. Ele falou, sem os evangélicos não tem como. O menino falou, ele falou, a periferia inteira hoje é evangélica. Sabe que isso me fez lembrar de uma coisa, e eu lembro, na minha infância, eu morava numa casa com meu pai, minha família, né? Meu pai, minha mãe, e ainda meu irmão ainda muito pequeno. E aí no domingo existia um hábito, como todo bom gaúcho, de fazer um churrasco, né? Meu pai fazia churrasco para nós. E aí, no domingo de manhã, eu ia para lá para baixo com ele, né? Que era um lugar separado, e a gente ia para lá. E a mãe ficava fazendo algumas coisas da ordem da vida dela, e eu ia, né, incomodar um pouco meu pai, deixar minha mãe um pouco em paz. E eu chegava lá embaixo, e o meu pai passava a manhã inteira ouvindo cultos religiosos.
Era o dia inteiro, a manhã inteira, tá? E nas rádios AM eram esses. Aí era uma. A primeira era a missa, depois era a igreja evangélica, depois era a Umbanda, depois assim, e assim ia. Aí um dia eu, né, aí quase adolescente, né, pré-aborrecente, como diz um tio meu, eu disse, mas por que tu ficou ouvindo essa porcaria, né, dizendo, porque no domingo vamos ouvir, sei lá, outro tipo de música, e outro tipo de proposta, né, sei lá, alguma música, sei lá. E aí ele disse para mim, não, porque eu tenho que ser capaz de entender o que o outro me diz, para pelo menos entender a posição dele. Esse é o momento em que eu tento me colocar na posição do outro, né? E dizer, olha, eu tenho que entender, eu tenho que ouvir as pessoas. Exatamente. Eu tenho que ser capaz, embora, né, eu seja de outra religião, eu tenho que ser capaz de ouvir essas pessoas. Não, exatamente, porque se a gente simplesmente... Se a gente tivesse sido ensinado um pouco mais assim na vida, né? Quem sabe a gente... Porque eu acho que se a gente ficar Não quer projetando... dizer que a Junéia seja isso, tá? A Junéia tem N problemas de diálogo. N. Sim, eu também. Se a minha terapeuta estivesse aqui, ela diria, é verdade. Tá? Não, mas Tá? eu acho que esse é o horizonte que a gente tem que tentar galgar. Né? Essa capacidade de ver no outro... e não romantizando, tá? Mas pelo menos que o outro não é um idiota. O Não, outro não... exato. Olha, outro dia eu escutei uma entrevista de um professor ligado ao movimento negro, não foi o Silvio Almeida, enfim, já lembro o nome desse professor, um professor muito bom. E ele dizendo, olha, não dá para chamar os meninos negros na periferia que preferem ser empreendedor do que lutar do lado da gente de idiota, entendeu? A gente precisa estar atento e, sobretudo, estar disposto a fazer esse movimento de compreender algumas coisas. Ele falou, por exemplo, conversando com um vizinho que eu tenho, ele falou que é um menino de 16 anos que mas não quer saber nada de movimento negro e da favela. E ele falou é que o empreendedorismo remete ao mundo material e as pautas identitárias, se você não as conhece bem, parece que não. Não. Então, assim, é totalmente compreensível que o menino esteja mais interessado naquela bobagem de ser empreendedor, porque não vai ficar rico nem nada, mas porque aquilo tem um apelo para a existência dele. Ele está na merda, está sem trabalho, está sem perspectiva de ter uma vida material um tantinho melhor. Eu também iria. Mas assim, eu preciso finalizar. Eu vou dizer, o Rafael já está se vê quando vira esse vídeo, ele vai. Tá? E qual é o problema do moleque ser empreendedor e lutar pelas pautas políticas? Sim, também isso. Também, entendeu? Porque e esse é um ponto para mim, Fábio, é que a coisa ela se criou uma polarização tão grande, é que ou céu ou terra. Sim, sim. Né? E aí eu me lembro de N coisas em termos de feministas, por exemplo. Ah, não, mas se tu é feminista, tu não pode, né, de brincadeiras que inclusive eu já falei para vocês. Ah, mas como é que tu aceita, né, tal coisa? Como é que tu, né? E aí se cria uma tábula, né, as grandes 10 medidas, né, de que você tem que seguir para ser feminista. Né? As grandes 10 medidas para você ser um negro engajado. As grandes 10 medidas para você ser um esquerdista, né? As cartilhas, a esquerda não faz nada, hoje eu não sou para de cartilha. Outro dia eu escutei um meme muito bom que era: se você quiser usar droga e fazer putaria, vai falar com os evangélicos. Porque a esquerda agora é só corrigir costume. Mas a gente se transformou nos chatos de plantão. É o papel da direita. A esquerda hoje em dia é a policial que vai e verifica quem está vivendo direito. Pois, e não é, menino, bom, eu não posso ir. Mas assim, tem algumas coisas que assustam, Fábio, que existe um policiamento real, um policiamento, sabe, dos corpos a um ponto que tu te assusta. E eu conversava esses tempos com uma amiga que inclusive já fez uma participação aqui no projeto Filosofia para Todos, e que ela dizia exatamente disso. Nós estamos vivendo um policiamento dos corpos entre as mulheres, e a gente não consegue se aperceber o quanto isso é grave. Exatamente. Ah, não, mas tu tem que fazer isso para ser feminista. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Entendeu?
Eu tenho que ser capaz de partilhar, discutir e entrar em alguns acordos mínimos e mútuos, né? E contribuir, sim, com o processo de empoderamento das mulheres. Todo o resto é optativo. Sim, concordo. Perfeito. Eu não Né? vou falar, não. Fábio, querido, é um grande prazer. E eu achava que ia durar 1 hora, já faz quase 1 hora e meia. Eu nem vi o E tempo passar. E a gente não vê o tempo passar. Eu tenho que ficar olhando porque eu sei que a gente não vê o tempo passar, né? Muito É um grande prazer, obrigado. eu te agradeço muito. Peço que tu faça aí um breve encerramento, tá? Tu és o número 4, né? A quarta conversa que eu faço, e ainda devem ter pelo menos 2 ou 3, né? Que a gente vai estar passando aí para o canal, o canal de filosofia da UEAP. Eu sempre deixo essa ideia no final e deixo agora, né? Isso é só o prelúdio de uma conversa que pode ser muito longa, e se as pessoas tiverem interesse, podem mandar e-mail para a coordenação do projeto, e-mails para os nossos e-mails, botar lá no chatzinho lá debaixo do vídeo, que nós vamos olhar e a gente vai tentar, né, debater, ou seja, esse é só o começo de um debate que pode ser bem mais amplo e que, se as pessoas tiverem interesse, nós estamos também interessados em debater, seguir esse debate, né, Fábio? Te agradecer muito, tu sempre é uma pessoa muito lúcida e eu gosto muito de ouvir o que tu falas, porque tu tens uma capacidade política que me agrada muito, que é analisar a realidade de uma maneira muito dura e muito razoável. Eu gosto muito dessa tua habilidade, né, essa habilidade, inclusive, de me reportar para cenas e imagens, que isso tem muito mais a ver com essa tua habilidade aí, né, da área da cinematografia, que me agrada demais, que eu gosto demais. Tá, querido? Te deixo a palavra, encerre e ficamos por aqui. Diné, querida, só queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Como eu te disse, o tempo voa quando a gente está papeando. E, enfim, vou estar aqui sempre à disposição para a gente dar prosseguimento para essas nossas conversas, que são sempre simultaneamente convergentes e divergentes, o que, na minha opinião, é, por definição, a riqueza e a beleza de todo e qualquer debate. Tá? Muito obrigado pela chance de estar aqui falando contigo mais uma vez. Muito obrigado, Fábio. Valeu, gente. Até o próximo encontro. Valeu demais.